Paz do Senhor a todos. Com muita alegria eu estou gravando esse vídeo. Aliás, já fazem 2 anos, né, que eu não venho no meu canal para estar trazendo a palavra de Deus para vocês, né, para estar sendo um canal de bênção. Mas para quem me acompanha aí de pertinho, sabe que eu tenho passado por muitas lutas, né? As nossas lutas elas não nos calam, mas foi um momento, está sendo um momento em que Deus tem me forjado, tem me preparado. Eu passei por muitas coisas mesmo. Tem pessoas que falam muito pra mim, né? Egli, tenho sentido falta de você lá no canal. Por que você não dá o seu testemunho? Irmãos, são muitos testemunhos pra uma pessoa só. Principalmente o testemunho do Covid, né? Que eu sobrevivi, graças a Deus. Mas hoje eu não vim falar de nenhum dos testemunhos ainda, tá? Esperem um pouquinho mais aí. O Senhor tem planos, né, e projetos na minha vida, assim como na sua, e eu creio que esses testemunhos virão, né, no momento certo ao qual ele planejou. Aguenta o coração aí, mas hoje eu vim falar da palavra mesmo, daquilo que Deus colocou no meu coração. E hoje a mensagem ela tem um título, e o título dela é A Expectativa sob a Palavra de Deus, né? E quando eu falo sob a palavra de Deus, é realmente sobre o Evangelho, sobre aquilo que Deus deixou escrito, né? No qual a gente tem que estar alicerçado e firmado, porque ela é a nossa rocha, né? Nosso rochedo, e Deus ele é a nossa fortaleza. Hoje o Senhor nos leva a uma passagem muito conhecida, que é no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, do verso 1 ao verso 5. E eu vou ler rapidamente. Quem tiver a Bíblia aí me acompanhe ou preste atenção, amém? E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinavam do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas, porque mandas, lançarei a rede. Em outras versões, a gente vai ver que Pedro, né, chamado Simão, também vai dizer: mas sob a tua palavra lançarei a rede. Então, nessa noite, o Senhor quer trazer para nós quais são as nossas expectativas sob a palavra que Ele tem lançado sobre nós, né? Pedro é mandado por Jesus para voltar ao mar, para lançar novamente a rede. E nós sabemos que é num cenário ao qual é improvável, né? Porque Deus, ele gosta de trabalhar no improvável, né? Porque pescador
né, profissional, pesca à noite, né? As melhores pescarias, elas são feitas à noite. E Jesus manda que Pedro volte durante o dia. Então, aí já começa, né? Sob a palavra, no improvável, o Senhor começa ali a agir, né? A se mostrar aos discípulos e aquela ainda pequena multidão ali que estava com ele, né? E diante disso, eu abro um parênteses para dizer que, assim como Pedro disse para o Senhor, né? Senhor, passamos a noite inteira e não pescamos nada. O Senhor nos traz nesta noite uma reflexão sobre a nossa rotina, né? Ela tá tão na mesmice que a gente não vê mudança, que a gente às vezes para, respira e fala, meu Deus, eu não estou vendo nada. E falando não, né? Mas trazendo isso para o lado que mais nos importa, que é o ministerial. Quando a gente entra na rotina, eu acho que é um dos piores momentos, porque a gente entra no automático. A rotina nos leva muitas vezes ao automático. Não que não é bom ter uma rotina, é bom. Mas ela não pode me levar ao automático a ponto de que, ministerialmente falando, eu esqueça que tudo foi feito sob a palavra, né? Gênesis nos garante isso, né? Quando não havia nada, sob a palavra de Deus, ele disse, haja luz, e houve luz. E assim foi feito tudo, sob a palavra. Então, a gente não pode ministerialmente cair no automático, né? Porque o automático ligeiramente vai nos levar à religiosidade e isso Deus não quer pra gente, né? Que a gente cumpra protocolos para dizer que se fez em nome de Deus, né? Coisa que muitas das vezes a gente está fazendo, mas a gente nem parou para ler a Bíblia naquela semana. A gente nem parou para fazer um devocional naquela semana. Ou até mesmo no dia que a gente vai pregar, a gente nem parou para orar a Deus se é aquela palavra. Isso é rotina, isso é religiosidade, isso a rotina mal produzida nos leva, né? Só que voltando aqui sobre a expectativa sobre a palavra de Deus, a pergunta, né? Duas perguntas que o Senhor nos traz onde estão as nossas expectativas, né? E será que já estamos tanto tempo fazendo a mesma coisa que nem temos mais expectativas, né? A palavra do Senhor diz que nós não recebemos o que pedimos porque nós pedimos mal, né? Nós não sabemos pedir porque nós não pedimos em conformidade com aquilo que Deus quer, em conformidade com o Evangelho, porque se eu tenho o Evangelho em mim, eu sei o que Deus tem para mim. A palavra do Senhor diz que o Senhor ele tem planos para nos dar um futuro e uma esperança. Então eu sei que os planos do Senhor eles são bons, né? Ainda que eu esteja vivendo o dia mal, os planos que o Senhor tem para mim são de paz,
para nos dar um futuro e uma esperança. Então, essa é a expectativa sobre a palavra que eu preciso ter, né? Primeiramente. Segundo, a expectativa sobre a palavra, sobre o propósito que Deus tem sobre a nossa vida. Porque se eu tenho uma maturidade espiritual, se eu busco a Deus, se eu oro, se eu leio a Bíblia e sei que Ele tem planos bons para mim, eu sei que Ele tem propósitos já estabelecidos, né? Nós não somos frutos de acidente, nós somos escolhidos, nós somos feitos conforme Deus quis e o propósito dele. E a gente precisa ter isso bem alinhado na nossa mente. Bem alinhado na nossa mente. Apareceu alguém aqui do lado. Gente. Mas a gente precisa ter bem alinhado na nossa mente que eu preciso saber que eu não sou um acidente, que eu preciso conhecer a Deus, me achegar a Ele, Ele se achegar a mim. Eu preciso ter a minha expectativa renovada na palavra dEle todos os dias e sob a palavra dEle, né? A nossa oração, eu mudei a minha oração até pouco tempo atrás. Eu não oro mais Senhor, eu quero, Senhor, eu preciso, né? Porque a palavra de Deus diz que Ele sabe exatamente aquilo que a gente precisa e necessita. Deus, Ele nos conhece no profundo e no oculto. Então, sabendo disso, a minha oração é: Senhor, diante da Tua palavra, diante do que Tu prometeste, é sempre assim, diante daquilo que o Senhor prometeu, diante da Tua fidelidade, eu oro, eu peço, né? Então, a nossa expectativa deve ser essa. A nossa oração sobre a Tua palavra, eu peço, eu clamo, eu oro, sobre as Tuas promessas, eu peço, eu clamo, eu oro, e Senhor, sobre a Tua fidelidade, eu creio, né? Hoje eu ouvi algo muito interessante sobre fé, que mudou a minha visão. Deus, Ele é Deus que faz da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer. E se a gente parar para pensar, Ele não precisa da nossa fé para fazer nada. Como eu disse em Gênesis, não tinha ninguém lá para ter fé para que Ele fizesse tudo, né? Não tinha ninguém lá orando para que Ele dissesse: haja luz, né? Que haja o firmamento, para criar os animais, para criar o homem. Não precisava, não precisou, na realidade, de fé para que Ele fizesse isso, porque Ele é Deus, né? A fé é para nós, né? A fé ela nos dá expectativa, né? E é uma frase muito interessante que diz assim: Deus não depende da minha fé para fazer nada. Sou eu quem dependo de ter fé para ser alvo daquilo que Deus derrama sobre a minha vida, né? Ou sobre aquele que crê. Então, quem precisa ter fé sou eu,
Não é que Deus precisa da minha fé, é diferente. A fé não é de vista, né? Ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus que me dá expectativa. E essa expectativa, ela me gera o quê? Uma esperança, né? Ela gera para mim algo novo ou uma aliança que o Senhor nos traz à memória ou uma promessa que o Senhor já havia feito. Então, qual tem sido a tua expectativa sobre a palavra que Deus já lançou sobre você? Assim como Ele fez com Simão. Simão, volta lá. No improvável, lança a rede de novo. Né? No improvável de hoje, do teu dia de hoje, assim como Ele disse para mim, Ele diz para você também. Sobre a palavra dele, Ele diz, vai lá e faz. Aí você fala de novo, e o Senhor fala, vai lá e faz. Você vai dizer, amém, Senhor. Sobre a tua palavra eu farei. Amém? Então que a tua expectativa ela seja renovada sobre a palavra de Deus. Que a tua oração ela mude, né? Que o Senhor Ele ouça a nossa oração e que se ela estiver em conformidade com os planos e os propósitos dele para conosco, que se cumpra, né? E que nós venhamos sempre crescer em graça e em sabedoria diante da palavra de Deus, porque a palavra do Senhor diz, aquele que busca sabedoria com fé, acreditando, Ele dará sem medidas. Então, que a tua fé, ela seja aumentada hoje. Não porque Deus precisa dela para fazer algo, mas porque você precisa dela para acreditar. Amém? E receber aquilo que Deus já tem e já preparou para você. Então, eu gostaria de deixar essa palavra no coração de vocês. Que Deus abençoe, que Deus guarde vocês e vamos pra frente. Amém? Gostaria de agradecer pela oportunidade. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.